Olá, meus amigos, tudo bem? Na paz? Chegamos no capítulo 5 e agora eu vou falar da prisão da mente. Como que as crenças herdadas definem o seu destino. E nesse capítulo, vamos falar de pessoas que têm crenças que foram colocadas nela e acabam definindo o destino dela. Crenças a qual eu falei lá atrás, que a vida é difícil, oportunidades não são para todos. E essas crenças vão acumulando no decorrer do tempo e se torna um divisor de água para mudança ou definições que você vai decidir durante a sua caminhada, durante a sua história de vida. E aqui, nesse modo de mente presas ou mente cativas a crenças, são aquelas que estão lá no fundo do subconsciente, que foram colocadas por quem? Se sua mente é o arquiteto que projeta a sua vida, quem construiu a planta? E é esse o ponto. O ponto que eu quero falar é que as primeiras crenças que nós temos não são nossas, não são os que vimos, não são do que olhamos, são do que disseram para nós, ou que nós presenciamos, ou que nós vimos ou participamos daquela situação. Então as pessoas, se a nossa mente é uma terra fértil, os primeiros jardineiros foram os seus pais, seus avós, a sua família, todos que eram em torno da sua trajetória, da sua pequenez, do seu nascimento, até os seus 5 anos. Todas as pessoas que rodearam a mesa em volta de você, que foram semeando essas sementes. E essas sementes enraizaram ao ponto de você definir agora o que é certo e errado, ou ter uma percepção do que é certo e errado, ou de que fazer, ou de que não fazer, sabendo que você foi induzido por um jardineiro lá atrás que colocou essa crença e você faça isso, não faça aquilo, e você começa a colocar isso como regra de vida, ao ponto que você está preso a uma crença que foi colocada a você, e você leva isso a sua vida toda. Embora que é verdade, muitas coisas são importantes, mas tem coisas, tem medos que você carrega que não é para você carregar, mas foram colocado essa semente do medo no seu coração ao ponto de criar raízes, ao ponto de você realmente ter medo das coisas, ao ponto de viver uma vida oprimida porque você acredita que nem todo mundo terá oportunidade, ou são poucas oportunidades que tem. Olha, aproveita a oportunidade que você tem, porque não é para todos. Como não é para todos, se tem muitos que prepararam para isso? E essa crença se torna uma verdade ao ponto que é como você tá olhando um carro e pensa em comprar um carro. Você olha, tô querendo comprar um Gol, um Palio, um Honda. E quando você não estava com aquilo na tua mente, não fazia diferença os carros que passavam. E você começa a analisar os carros que você tem e você fala, nossa, tem tanto Gol aqui, eu não tinha percebido, passei por 3 agora. Pô, um carro bem vendido. Mas sempre estavam lá. Mas quando você entrou de querer ter, a sua visão começou ao seu olhar, a ter atenção naquilo que você falou, eu vou querer ter um carro como esse. E você começa a olhar, esquece que tem os outros carros, esquece que tem a Fiat, esquece porque você já escolheu um Volkswagen, e você vai olhar ali naquele ponto, que todo carro que passar, você vai ver, olha, tem tanto carro desse aqui, então ele deve ser muito bom. Então mais um motivo agora eu vou querer comprar, porque estou vendo bastante dele em volta da cidade. Eu não sabia que tinha tanto carro desse assim. Sempre teve. É que agora a sua atenção está ali. Então, da mesma forma, é um serviço, é um emprego. Talvez você se formou e você está vivendo uma escassez, preso a um serviço, a qual você não quer largá-lo porque você tem medo do amanhã, você tem medo que não vai conseguir aquilo que você almeja. Então, você nunca vai ver uma propaganda falando, precisamos de enfermeiro aqui, se você é formado em enfermagem. Precisamos de enfermeiro na Unimed, precisamos de enfermeiro na prefeitura, mas você nunca vai olhar essa propaganda porque os seus olhos não estão focados nisso. Seus olhos estão focados, eu tenho que viver aqui, sofrendo, mas pelo menos é o que eu tenho. Mas quando seus olhos abrem e falam assim, eu vou algo melhor, eu vou para a área que eu me formei, pode ter certeza que você vai, nossa, tinha tanto emprego de enfermagem e eu não sabia. É porque os seus olhos foram direcionados. Mas você estava preso a uma crença, acreditando, é isso aqui, melhor do que isso não vai ter. E você fica focado nisso. E fica focado naquele emprego, com medo de perdê-lo, porque aquilo ali é para poucos. Sendo que o seu coração
está magoado, triste, porque você queria cursar a enfermagem a qual você trabalhou, a qual você se formou, mas você não está no emprego que você queria, mas por falta de oportunidade. Mas não era por falta de oportunidade, era porque os seus olhos estavam fechados para essa oportunidade que estava em volta de você, mas você não viu, como você tem o carro. Você não viu em volta de você, porque você estava em outras prioridades. Quando você deu prioridade àquele assunto, você viu que tantos outros carros tinham aquele que você queria. Da mesma forma, se você dá prioridade a outros assuntos, você vai ver que tantos empregos a qual você queria estão pedindo funcionários, estão com vagas abertas. Aí você vai falar, como que eu não vi isso? É porque agora a sua direção mudou. A sua crença agora não estava naquele serviço medíocre, porque você achava que era aquilo ali era melhor e não ia ter coisa melhor. Mas quando a sua crença vira para um lado, eu me formei, eu acredito que vai abrir uma porta maior e melhor do que a qual estou vivendo, automaticamente seus olhos vão ser abertos e você vai ver as vagas de emprego que tinha naquele assunto. Então, muitas crenças que nós carregamos são de pessoas que plantaram essa semente. São dificuldades que nós temos. Onde você fala com uma criança, por que ela tem medo de um cachorro? Por que ela tem medo de animais? Talvez no colo da mãe, amamentando, a mãe sofreu um ataque de um cachorro ou de algum animal e ela ficou apavorada de, ai meu Deus, esse animal. E aquilo gerou essa semente no coração daquela criança a ponto de ela ter medo de animais, porque os animais atacam. Mas ela só tem esse medo e ela não sabe nem como tem. Aí você vai ver o histórico, ela não teve nenhuma história de ataque de animal, mas a mãe teve, que passou para ela esse medo, e a qual ela tem hoje como verdade. Então todos os animais atacam. A pessoa começa a recuar. Ou por que você tem medo da vida? Porque provavelmente alguém disse lá atrás, cuidado, cuidado. Rapidamente você pode perder a vida. Você é uma pessoa que criou essa semente nos seus sentimentos, no seu intelecto. E essa crença agora que você carrega para a sua vida, acreditando que a vida a qualquer momento você pode perdê-la. E acaba deixando de viver, porque está preso a uma crença que foi dita a você lá atrás. Então, muitas coisas na sua vida e na minha vida foram projetadas, foram enraizadas mediante os primeiros jardineiros, que essa mente ou essa vida que tinha uma terra fértil, esses primeiros jardineiros foi praticamente, podemos dizer, foram eles que mostraram a planta para que você, como arquiteto da sua vida, que articula como vai montar um prédio, como arquiteto prepara para montar um prédio, você prepara para montar a sua vida, o que você vai fazer, quais são os projetos, para onde você tem que caminhar para você se tornar esse edifício a qual você quer chegar, a excelência a qual você quer chegar, mas sabe que antes disso existe uma planta que foi colocada em você e você não sabe nem como tem essas crenças. Agora a resposta é essa. É porque foi colocado em você. Foi os primeiros jardineiros, foram as primeiras pessoas que estavam em volta de você, da tua vida, que colocaram essa planta, essas crenças que você carrega, a qual um filho talvez carrega a crença de torcer para um clube de futebol, porque o pai é assim, porque o avô foi assim, então a crença levou ele nem a olhar para os outros times, porque já foi gerado nele, meu filho vai ser como eu, o pai leva o filho para o estádio, compra camisa, e vai colocando essa crença nele ao ponto de ele saber, eu sou vascaíno, eu sou flamenguista, eu sou fluminense, eu sou botafoguense, eu sou São Paulino, porque foi dos meus pais. Então, nem ele tem resposta porque ela tem essa crença ou porque ela tem a paixão pelo clube. Ele vai falar porque foi do meu pai, porque foi gerado, não, foi colocado em você ao ponto de você hoje torcer para o clube a qual seu pai ou seu avô torcia. E esses são dos pontos que precisamos tratar, entender e compreender essa crença que foi colocada em nossa mente. Então, essas crenças herdadas criam o seu destino, a sua forma de agir ou para onde você vai. E esse é o ponto desse capítulo, é falar com vocês, quando vocês estão sendo arquiteto da sua vida, pare um pouco, volte e olhe a planta, vê aquilo que foi colocado no teu coração, vê aquilo que foi colocado como verdade na sua vida, para que você não venha obstruir algo maior. Como eu disse, a pessoa que tem medo do emprego, porque a mãe disse, filho, agarra isso aí, que a oportunidade é única. E ele está lá sofrendo, porque colocou no coração dele que a oportunidade era única. E o emprego que ele precisa foi postado lá no portal da prefeitura ou numa empresa dizendo, preciso de enfermeiro. Mas ele está lá sendo faxineiro porque ele acredita que a melhor coisa foi essa. Porque, olha, tá difícil, depois da pandemia, tá difícil o emprego.
E realmente pode estar difícil, mas não pode estar impossível na área que você trabalhou para que você pudesse exercer essa função. E você se torna uma pessoa escravizada ou presa à crença de acreditar que aquilo ali é o melhor. E você deixa passar a oportunidade e você vai levando uma vida triste, oprimida, porque você acredita que aquilo ali é o melhor. Sendo que você é formado em enfermagem. A Unimed abriu 500 vagas imediata para o mesmo serviço a qual você pode fazer, sabe fazer, mas os seus olhos ainda estão presos. Eu não posso perder isso aqui, porque isso aqui é o melhor que eu tenho. E você vai vivendo uma frustração de vida, machucando quem está em volta, porque você se sente inapto ou não se sente honrado para poder ter aquilo que você projetou para ter. Então vou viver com isso aqui mesmo. Vou me adequar a esse mesmo, vou evoluir aqui mesmo e vai vivendo uma vida presa em crenças. As crenças ainda estão puxando você para você não se projetar naquilo que a qual você trabalhou para poder obter e poder construir esse edifício. Então embora que o capítulo 1 e 2 são bem longos, no decorrer desses capítulos são menores, porque o 1 e 2 foi a nossa base da estrutura, como falar desses espíritos familiares, que a qual tem aprisionado muitas pessoas. E eu estou vindo aqui trazendo para vocês esse vídeo, mostrando para vocês que talvez você está preso a crenças e essas crenças têm ecoado essas vozes têm determinado aquilo que você age que está fazendo certo, porém a sua alma está aflita, cansada, sobrecarregada, porque você está preso e limitando o poder de Deus na sua vida por crenças. Então, queremos que vocês se desprendam dessa crença. Por exemplo, tem aquela crença: não consigo guardar dinheiro. Mas você não guarda dinheiro porque você é irresponsável? Você não guarda dinheiro porque você não é um adulto suficiente? Até que chega no ponto em que você chega na raiz. Estou vivendo um fracasso financeiro porque a minha família está destinada a viver assim. Você chegou agora no ponto. Então você chegou na voz que ecoa, que tem chegado na sua geração, na sua vida, tem chegado na geração a qual os seus filhos, ou talvez você já é avó, tem chegado nos seus netos, porque você tem isso em mente. A minha família está designada a não prosperar. E a voz vai ecoando e falando: é isso, você não vai prosperar. Você não vai prosperar. E você toma isso como crença e verdade, porque você olha lá atrás, ninguém foi para frente, e você toma aquilo como verdade. Só que você esquece que você é uma nova criatura, filho de Deus, e acaba deixando as crenças abafar o propósito que Deus tem na sua vida, de não ir para frente. Vou te contar algo, isso é tão sério em crenças e acreditar, que Pedro, vou falar do Pedro aqui, usar a Bíblia rapidamente aqui. O Pedro, ele falou para Deus praticamente assim: fica quieto, eu não quero. Deus chega para ele, você pode ler isso depois, se você quiser, em Atos. Na convenção de Cornélio, Deus chega para ele com um lençol, abaixa para ele, quando ele vê aquele êxtase, está esperando no terraço da casa, esperando a comida ficar pronta, e Deus vem e mostra para ele e fala: mata e come. E ele fala assim: não vou comer isso, porque isso é imundice. Aí Deus fala com ele: como que você diz que isso é imundice a qual eu estou te dando, eu purifiquei? Mas a crença de judeu fez que ele fechasse os olhos para aquilo que Deus estava dando. Deus estava dando as nações para Pedro, mas a crença fez que ele bloqueasse, fez que ele dissesse não para Deus. E Deus levantou Paulo. E ele foi o discípulo das nações. Era para ser Pedro, mas Pedro falou: eu não vou comer isso. E a Bíblia diz que desceu 3 vezes, mesmo assim não quis. O que eu quero dizer com isso? Talvez Deus tenha te dado algo, oportunidades de crescimento, mas as crenças que você carrega bloqueiam aquilo que o próprio Deus está te dando. O próprio caminho que Deus trilhou para você andar. Você vira as costas para aquilo que Deus tem colocado na tua vida, porque as crenças te impedem de você romper e dizer: eu não vou fazer isso. Aí que você cai nesse desígnio da sua família: nós não vamos prosperar. Quem disse que nós não vamos prosperar? Se eles nos prosperaram, o problema é deles. Mas eu não quero carregar isso para a minha vida nem para os meus filhos. Eu quero ter uma vida amorosa, eu quero ter uma vida financeira. Eu não sei qual é a área da sua vida que está presa, que está enraizada aos parentes que sempre separam. Não tem uma vida de casamento sólida. Então nós temos que chegar na raiz. Aí vai falar: nossa família, todo mundo já se separou. Por que não eu fazer também a mesma coisa? Sim, porque são crenças. Esse é o ponto.
se desprenda das crenças e vê aquilo que Deus tem projetado para você. E você acaba vivendo a realidade, não da vida, mas a sua, a que você foi projetado para acreditar e viver. E você está preso à planta que a sua família criou para você. Como eu disse lá no começo, quando você estava ainda pequenino, na sua parte infantil, seus parentes projetaram as crenças ou as linhas que você tem como verdade hoje, como crença. Mas se você é o arquiteto, se você é realmente o arquiteto, então pare a construção e volte para a planta. Porque o arquiteto vai lá na planta e vai dizer, não, isso aqui eu não quero, isso aqui vai ser mudado. Esse é o ponto. Você precisa voltar lá na origem da crença, lá na origem da planta que te deram, e dali em diante você tem construído a sua vida, você tem que ir lá e mostrar, não, isso aqui está errado, isso aqui não vai, isso aqui não pode, porque eu quero assim, eu vou assim, e vou mudar para que com Deus eu possa obter aquilo que Ele tem colocado em meu coração. Eu não vou viver a planta que eles desenharam para mim, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. E se for necessário mexer na raiz, mexer nas crenças familiares, eu vou mexer. Mas eu não vou ser como Pedro dizer não para Deus. Porque por causa das crenças familiares de ser um judeu, ele abdicou um propósito grande que Deus tinha para as nações na vida dele. Aí Deus teve que levantar outro. E eu te pergunto, até quando outros estão passando na sua frente? Porque por causa das crenças que você tem colocado empecilho de não prosseguir e de não prosperar ou de não ir para frente na área que você qualquer que seja. Então, se você está preso a algo, as crenças são as grades da prisão que precisam ser quebradas no poder, no sangue de Jesus, na sua força. Você tem que reconhecer que você tem carregado aquilo que foi projetado para você carregar, não aquilo que Deus determinou para que você tivesse ou de que você vivesse. Talvez você está vivendo uma vida que não é sua, mas foi um projetado. Mas lembre, você que é o arquiteto da sua vida, não são as pessoas. Você é o arquiteto da sua vida. Então vai na raiz, vai na planta e fala, vou mudar isso aqui, eu vou quebrar essa grade, porque eu quero sair dessa prisão. E se a prisão está me limitando de alcançar coisas grandes, então eu tenho que quebrar essas raízes, essas fontes que têm prendido de eu não alcançar aquilo que Deus e aquilo que eu trabalhei para obter como projeto de vida para mim e para os meus. Então esse é o ponto. Nós já falamos das vozes, nós silenciamos as vozes, o eco, a mudança. Agora nós vamos trabalhar na planta, aonde está a raiz do problema que você tem carregado. Pare e pense, analise. Eu tenho feito aquilo que minha mãe fez, que minha tia fez, então eu tenho que ir lá na raiz do problema dizer, eu não aceito viver nessas condições que eles viveram. Deus tem algo melhor para mim, eu me projetei para ter algo melhor para mim, eu me formei para ter algo melhor para mim, e não aceito viver nessa escassez de vida, porque disseram para mim, isso aí que você tem é o melhor, sendo que o melhor está estampado em volta de você, mas a prisão da crença te limita alcançar aquilo que Deus tem. Como eu disse, a melhor forma que eu podia dizer para vocês, o Pedro se limitou a Cornélio como gentil, porque Deus trouxe para ele a obra do gentio, Deus trouxe para ele as nações, e ele disse, eu não vou fazer isso, porque eu sou judeu. As crenças prendeu o projeto de Deus que tinha na vida dele. E Deus, tá bom. Então cuida do povo de Jerusalém, cuida dos seus amigos judeus, cuida da sua raça, da sua etnia. E Deus teve que levantar Paulo para pregar para as nações, porque o Pedro desistiu, porque ele acreditou que eu não vou tocar naquilo que, embora que ainda que Deus me dê, mas não faz parte, porque na crença dele como judeu não podia fazer aquilo. Mas era o próprio Deus dando, limpando. Não disse aquilo que é imundo, aquilo que eu santifiquei, aquilo que purifiquei, mata e come. E ele falou, não vou fazer isso. Talvez você está preso à crença como Pedro. E até mesmo calando a voz de Deus. Até mesmo calando o que Deus tem dado. Até mesmo virando o caminho a qual Deus planejou para você. Indo por outra rota. Por causa de crenças. Então nesse capítulo é esse. Você é o arquiteto da sua vida. É você que vai dar conta diante de Deus. Não é seu parente, não é seu pai, nem sua mãe. É você. Então se você tem como mudar a sua trajetória, então pare agora. Pense, analise. Vê quais são as raízes que tem repetido na sua família. Então vai lá naquela raiz, ou seja, naquela planta que foi colocada em você ainda quando era criança. E mude. A partir de hoje eu vou deixar de acreditar nisso.
porque Deus tem o melhor para mim. Deus vai na frente. Deus tem dado o banquete para mim, mas eu estou preso a crenças. Eu quero agora me libertar de todas as crenças. É isso que eu quero falar com vocês. Te vemos no próximo capítulo, capítulo 6. Que Deus abençoe e te prospere, em nome de Jesus.